Olá, olá! Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Você se considera uma pessoa apegada ou você se considera uma pessoa desapegada? Hoje eu estava escrevendo, enfim, fazendo algumas anotações e eu estava me lembrando de quando eu fiz as minhas malas, quando eu fui aprovada no meu intercâmbio para a Austrália. Então, quando eu estava saindo do Brasil e indo para a Austrália, lá em 2022, há mais de 3 anos atrás. E eu me lembro que quando eu decidi fazer as minhas malas para a Austrália, eu tinha duas malas grandes e uma mala de mão, né? Essa era a possibilidade que eu tinha para colocar todas as coisas que eu queria, né, além das minhas roupas, sapatos, livros, enfim, eu só tinha aquelas duas malas grandes e uma pequena. E eu me lembro que uma decisão que eu tomei foi: só vai ir para a Austrália as roupas que eu realmente gosto de usar. Todas as outras roupas que eu não gosto ou que eu tinha porque talvez fosse precisar ou qualquer coisa desse tipo, eu decidi que eu não ia levar para a Austrália. Eu só ia levar aquilo que eu realmente gostasse de usar e me sentisse bem. Claro que, gente, para dar, né, todas as coisas que eu queria levar em duas malas, grandes e uma pequena, ficaram-se muitas coisas no Brasil. Os quais eu decidi dar tudo, né? Não ia deixar aqui no Brasil coisas que eu nem gostava de usar, né? Para me esperar, para saber, sei lá, quando eu fosse voltar. Então a minha decisão era: o que vai para a Austrália está dentro da mala e o que não está dentro da mala a gente doa, faz, né? Dá e aí a gente despacha, né? Para outras pessoas. E naquele momento eu pude perceber uma coisa que eu levei de lição para minha vida, eu nunca mais voltei atrás, né, nessa decisão. E essa decisão que eu quero te convidar a refletir hoje, né? Naquele momento eu decidi: só vai para a Austrália as roupas que eu verdadeiramente gosto de usar, que eu me sinto bem e que eu me sinto bonita, que eu me sinto confortável dentro delas. E, gente, eu me surpreendi com a quantidade de roupas que eu tinha que eu nem gostava. Não, e eu usava ainda, tinha roupas que eu usava, mesmo que eu não gostasse delas, né? Eram roupas que eu usava às vezes para trabalhar, que eu não gostava, às vezes roupas do que, ai, vai que precise, né, para uma ocasião X específica. Então, roupas que eu não me sentia confortável, que nem era do meu tamanho adequado e tinha dentro do meu roupeiro, outras que estavam lá dentro do meu roupeiro de enfeite, porque eu nunca usei, não usava, usei uma vez na vida e nunca mais. E tanto essa minha ida para a Austrália e tanto as outras, né, mudanças que eu fiz, porque depois da Austrália eu mudei de cidade dentro da Austrália, duas vezes, né? Então me desfiz de tudo, me mudei de cidade, depois me desfiz de tudo, me mudei de cidade de novo e eu também me mudei de país, né? Eu fiquei 3 meses no Canadá e lá fui eu de novo colocar tudo que eu tinha em duas malas grandes e uma pequena de mão. Então, eu fiquei durante esses 3 anos e meio com esse, com essa, com essa decisão, né? Que eu só comprava, adquiria e mantinha coisas que de fato eu gostava. E hoje, assim, me parece uma coisa tão óbvia para mim, uma coisa tão básica. Eu abrir meu roupeiro e só ter ali as coisas que eu realmente uso, que eu tinha esquecido que antes não era assim que funcionava comigo. E talvez não seja assim que funcione com você também, por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui no vídeo. Talvez você aí dentro do teu roupeiro, e eu digo isso, acho que porque quando a gente fica muito tempo morando no mesmo lugar, a gente não tem esse olhar, né, de como vamos colocar tudo dentro da mala, será que vale a pena colocar tudo dentro de uma mala? E então eu te convido a olhar o teu roupeiro, os teus sapatos, as tuas coisas de modo geral. Será que você está pegada nessas coisas? E será que você está pegada nas coisas pelos motivos certos?
Gente, eu tinha roupa que eu não gostava dentro do meu roupeiro, então eu estava pegada a uma roupa que eu nem gostava de usar. Vocês estão entendendo isso? E hoje é uma coisa natural, né? Eu ter dentro do meu roupeiro de novo aquilo que eu gosto de usar, né? As roupas que eu me sinto bem, as roupas que me servem também, né? Porque isso também é uma questão, acho que a gente observar. É, sabe, a gente ter carinho, ter vontade de abrir o roupeiro e usar uma roupa, das roupas que a gente gosta, não de abrir o nosso roupeiro e ter 10 blusas, das 10, 8 a gente não tá feliz, 8 a gente não gosta. Para que a gente tem essas 8 roupas, então, dentro do nosso roupeiro, né? Será que não é melhor, então, a gente ficar com as duas que nos fazem felizes? E aí, pelo menos, a gente está sempre se sentindo bem dentro das roupas que a gente veste, das roupas que a gente está. Então, fazer, né, esse movimento, colocar tudo que eu queria levar dentro de 2 malas, e ao longo desses 3 anos eu fiz isso muito, me ajudou a ser seletiva, né, seletiva com as coisas que realmente importam, né, com as coisas materiais. É um convite sempre para eu entender o que de fato é importante para minha sobrevivência, o que de fato me faz feliz, o que de fato eu preciso. Será que eu preciso de tantas calças jeans? Será que eu preciso de tantos sapatos assim? E eu falo para vocês de um lugar onde é, eu nunca gostei muito de ter muitas roupas e comprar muitas roupas, nunca foi um lugar assim de grande satisfação da minha vida, apesar de eu ter uma fase que eu tinha bastante. Mas eu já tive muitos sapatos, por exemplo. Né? Eu acho que eu tinha uma fase que se eu fosse usar um sapato diferente todos os dias para o trabalho, eu acho que eu passava um mês sem repetir tranquilamente um sapato. Eu comprava muitos sapatos, eu tinha muitos sapatos. E, gente, eu comprava tanto sapato e hoje eu olho para trás e eu não consigo entender nem por que eu fazia isso, sabe? Era como se talvez uma, uma vontade de preencher alguma coisa, de me recompensar, de tanto estresse, de tantas coisas que eu passava naquele momento, era como se fosse um bônus, né? Já que tu te estressa tanto, então tá aqui uma recompensa pelo estresse. Já que tu, né, trabalha tanto, então pode ficar aqui bonita, como se eu me sentisse bonita, precisava estar com um sapato diferente. E esses sapatos todos que eu comprava, talvez fosse para preencher um vazio que não ia ser preenchido com sapatos, né? É, talvez a nossa autoestima nela seja muito mais trabalhada por outro aspecto do que pela quantidade de sapatos, quantidade de bolsas e quantidade de roupas que a gente tem. E e não só isso, né, gente, mas a gente percebeu o nosso apego, né? A gente está apegado a quê? Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser totalmente desapegado, não estou dizendo aqui que eu tenho um roupeiro minimalista, não é esse o lugar, não é esse meu lugar de fala, pelo menos. Talvez tenha outras pessoas que tenham esse lugar de fala e podem falar melhor sobre isso, né? Eu tenho roupas, eu tenho tudo que cabe em 2 malas grandes e uma mala de mão, então, mas é num lugar de dar valor, né, às coisas certas e não dar valor para as coisas que não têm importância, né? A gente não é a gente ser total desapegado e agora nada mais me faz sentido, eu não tô nem aí para mais nada. Não é neste lugar, mas as coisas que tem na minha casa, no meu dia a dia, será que eu gosto delas? Será que eu valorizo elas? Será que eu sou grata por todas elas? Será que eu uso elas? Gente, porque coisa mais triste para mim é a gente vestir uma roupa que a gente não gosta, vestir um sapato que aperta, né? E aí a gente tá ali com uma roupa que a gente não gosta, num sapato que nos aperta. Por qual motivo, né? Eu acho que isso a gente precisa ser honesto com a gente, isso a gente precisa ser verdadeiro com a gente, né? Por qual motivo eu uso uma roupa que não faz sentido para mim? Por qual motivo eu uso um sapato que é desconfortável para mim? Né? E se você tem um motivo
forte para isso, se você acredita nesse teu motivo, se você acha que esse teu motivo é convincente o suficiente para te continuar usando, ok, tá tudo certo, mas a gente precisa se questionar sobre essas coisas, né? Será que eu uso o que eu uso porque é a minha vontade, porque é a expressão do meu eu, porque eu desejo ser assim, ou eu uso o que eu uso porque eu quero agradar um grupo, porque eu quero pertencer a um meio, porque eu preciso é, pertencer a algum ambiente. Então, a gente ter esse olhar, sabe? Esse olhar de será que eu realmente faço as coisas pelos motivos certos? Gente, coisa parada, roupeiro atulhado, de coisas que a gente não usa, é energia trancada, né? É coisa que a gente precisa botar para circular, a energia ela precisa, sabe, renovar. Como que a gente vai renovar um roupeiro? Como que a gente vai renovar a vida se a gente não desentulha as coisas velhas que estão lá, sabe? Às vezes são coisas rasgadas, furadas, já gasta, que a gente não usa mais e a gente não tira, né? Não dá espaço. Eu sempre faço, né, aquela analogia, né? Se a gente tem uma gaveta atulhada de coisa, como é que a gente vai ganhar uma blusinha nova, né? Como é que a gente vai, o universo vai nos mandar mais coisas? Está tudo atulhado, não tem nem espaço para chegar uma coisa nova. Então a gente precisa tirar o que é velho de lá, né? Tirar as coisas que a gente não usa, as coisas que a gente não gosta e começar a usar e abrir espaço para a gente receber coisas novas e coisas diferentes. Então, fica aí o meu convite, né, para você fazer esse exercício, né? Pense agora se você tivesse duas malas grandes e uma pequena, para colocar todas as coisas que você acha que são importantes para viver, né, em um outro país, para viver uma nova fase da tua vida. Que coisas seriam essas e que coisas, né, principalmente o que coisas jamais entrariam nessas malas? E se essas coisas que jamais entrariam nessas malas ainda estão dentro, né, da rotina de vocês, é, fica o meu convite aí para refletir, tirar, doar, dar, mudar, enfim, porque se não vai fazer sentido para vocês ter um espaço para ela dentro das malas, talvez não faça sentido ter espaço dentro da vida de vocês, certo? Então, fica aí as minhas reflexões e até o próximo vídeo.